Deputados, volta à Câmara dos Deputados o projeto de lei aprovado no plenário do Senado que proíbe a saidinha de presos em datas comemorativas e feriados. O repórter Pedro Nascimento acompanhou a votação em Brasília. Pedro, a proposta estava parada havia mais de uma década no parlamento, mas ganhou força depois do assassinato do policial militar Roger Dias da Cunha em Belo Horizonte, em janeiro. Bom dia para você. Bom dia também para você, Aline, e claro, bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa quarta-feira. Exatamente, podemos dizer, inclusive, que esse episódio que aconteceu em janeiro deste ano em Belo Horizonte foi fundamental para que essa proposta finalmente fosse discutida e votada no Senado Federal. A proposta, inclusive, recebeu o nome do militar Roger Dias da Cunha. O projeto de lei que altera a lei de execuções penais, ela tramitava em regime de urgência e, por conta disso, caminhou rapidamente para o plenário, onde os senadores aprovaram por 62 votos favoráveis e apenas 2 contrários. Essa proposta traz mudanças significativas na aplicação desse benefício que a gente conhece como saidinha. A legislação que é vigente hoje no Brasil garante o direito a saídas temporárias para presos do regime semiaberto que cumpriram pelo menos 1/6 da pena e que têm bom comportamento, exceto para aqueles detentos condenados por crimes hediondos. A ideia dessa nova legislação era realmente acabar com esse privilégio, mas uma mudança que foi feita a pedido do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, e que foi acolhida pelo relator da proposta, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, fez com que a saidinha fosse mantida apenas para os detentos do semiaberto que estejam estudando. O placar no Senado foi bastante folgado, como a gente pôde observar, mas as negociações ao longo do dia foram bastante intensas. Isso porque esse é um projeto apoiado majoritariamente pela oposição e o governo tem claras ressalvas com relação ao assunto. O principal ponto de divergência é o seguinte: o governo acredita que esse é um instrumento de ressocialização e que o índice de detentos que não voltam após serem liberados para os feriados prolongados é baixo, mas a oposição pega esses casos isolados mais de grande repercussão para justificar o fim desse benefício. Por isso há esse dilema com relação à aprovação do projeto. Na terça-feira, inclusive, especulou-se que a base do governo do Senado fosse tentar barrar a aprovação do projeto, mas aí chegando perto da hora da votação, vendo que não teria votos suficientes para isso, o líder do PT na casa, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, liberou a bancada para votar como quisesse e logo em seguida o líder do governo, o senador Jacques Wagner, também do PT da Bahia, liberou também os senadores para votarem a favor do projeto. O placar foi esse que a gente pôde acompanhar, com 62 votos favoráveis. Como é de praxe, a proposta agora volta para a Câmara dos Deputados, onde passou mais de 11 anos antes de ser aprovada, já que o texto sofreu essas alterações que eu disse a pedido do senador Sérgio Moro. Somente após a aprovação sem alterações na Câmara é que essa mudança na Lei de Execuções Penais segue para a sanção presidencial, que já indicou que deve encaminhar esse texto para o Ministério da Justiça, para o Ministério dos Direitos Humanos e também para a Advocacia Geral da União, antes de um parecer favorável ou contrário com relação a essa proposta. Neste momento aqui em Brasília, a temperatura na casa dos 20 graus, tempo nublado na capital federal. Volto com vocês. Obrigado, Pedro Nascimento, que volta daqui a pouquinho com mais informações direto de Brasília. E na opinião de um especialista ouvido pelo Jornal da Itatiaia, o fim das saidinhas deverá tornar o país ainda mais inseguro. Repercute bastante nas redes sociais a aprovação da chamada Lei Sargento Dias, que quer terminar com as saidinhas temporárias de presos durante feriados e datas comemorativas. A Lei Sargento Dias foi comemorada de maneira quase que unânime entre os agentes de forças policiais. O especialista em segurança pública Jorge Tassi analisa o que para ele são os pontos positivos e negativos da lei que acaba com as saidinhas temporárias. Nós tivemos uma mudança na aprovação do texto do projeto de lei que efetivamente acabava com as saidinhas, que são conhecidas como saídas temporárias. Essa mudança é uma mudança muito bem-vinda, porque ela efetivamente preserva a possibilidade do indivíduo privado de liberdade, do preso, por seu próprio mérito, conseguir um benefício. Ou seja, dele receber algo a partir do comportamento que ele teve disciplinado, educado, cumpridor de regras dentro do ambiente prisional. E é importante que se diga, nós temos que ter uma trilha que efetivamente essa pessoa tem que cumprir.
para que essa pessoa possa fazer jus exatamente a essa liberdade. E nós não estamos observando isso e já existem previsões normativas nesse sentido. O exame criminológico é muito bem-vindo, com a obrigatoriedade de ser avaliado exatamente o potencial de violência dessa pessoa. Então é uma mudança essencial e simplesmente acabar com a saída temporária é um desserviço. É um desserviço no processo de integração do indivíduo privado da liberdade, mas é um desserviço porque vai fortalecer o crime organizado. As organizações criminosas, elas querem apenas o caos no ambiente prisional. O caos somente aproveita elas porque elas facilita a elas a cooptação das pessoas privadas de liberdade. E essas pessoas, para terem um mínimo de dignidade, é isso que é vendido a elas, vamos ser práticos, elas são obrigadas a se submeterem às regras do crime organizado. É assim que o PCC, que o Comando Vermelho, navegaram nas nossas prisões de uma maneira absolutamente abusiva. E é isso, né, que acaba fortalecendo essas corporações. Agora, se nós não tivermos profissionais que sejam austeros, que cumpram exatamente os seus deveres no exame criminológico, na cobrança do comportamento do indivíduo privado de liberdade, no exercício do trabalho, que nós não estamos contemplando nessa lei, tá? No processo educacional, que ele é essencial para que efetivamente essa pessoa possa ser reinserida no âmbito da sociedade, também não adianta nada. Então, o nosso problema não era tão normativo, mas muito mais operacional. Existem ferramentas suficientes para que efetivamente o Estado pudesse atuar de uma forma a integrar o indivíduo de uma forma coerente no âmbito da sociedade, mas o Estado não as emprega. Para mim, a conduta de boa parte dos órgãos de Estado em relação ao sistema prisional é uma conduta que precisa ser revista e a lei, ela não resolve esse problema. Repórter Renato Rios Neto.